Seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje vamos continuar no dia 10 de julho, que é o dia 191, em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 10, versículo 14. Todo Israel foi listado nos registros genealógicos do livro dos reis de Israel. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa de sua infidelidade. Os primeiros exilados a regressar às suas propriedades em suas respectivas cidades foram os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, além de outros israelitas. Alguns membros da tribo de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés se estabeleceram em Jerusalém. Uma das famílias a voltar foi a de Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, descendente de Pérez, filho de Judá. Do clã dos Silonitas, alguns dos que voltaram foram Asaías, o mais velho, e seus filhos. Do clã dos Zeraitas, alguns dos que voltaram foram Jeuel e seus parentes. Ao todo voltaram dos 690 famílias da tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, alguns dos que voltaram foram Salum, filho de Messulão, filho de Rodavias, filho de Senua, e Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Messulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Benias. Todos esses homens foram chefes de clãs e estão listados no registro genealógicos. Ao todo voltaram 956 famílias da tribo de Benjamim. Dos sacerdotes, alguns dos que voltaram foram Jedaías, Joiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Hilquias, filho de Messulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube. Azarias era o principal encarregado da casa de Deus. Outros sacerdotes que voltaram foram Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Messulão, filho de Mesilemite, filho de Mer. Ao todo voltaram 1760 sacerdotes. Foram chefes de clãs e homens muito capazes. Eram responsáveis por servir na casa de Deus. Dos levitas, os que voltaram foram Semaías, filho de Hassub, filho de Azricão, filho de Sabias, descendente de Merari, Baquebacar, Eres, Galal, Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava na região de Netofate. Dos guardas das portas, os que voltaram foram Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus parentes. Salum era o chefe dos guardas. Antes dessa época era responsável pela porta do rei, do lado leste. Eram guardas das portas dos acampamentos dos levitas. Salum era filho de Coré, descendente de Abiasaf, do clã de Corá. Ele e seus parentes, os coraitas, eram responsáveis por guardar a entrada do santuário, como seus antepassados haviam guardado a entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Meselemias, foi o responsável por guardar a entrada. Ao todo, havia 212 guardas das portas naquele tempo, e foram listados nos registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi e por Samuel, o vidente, porque eram homens de confiança. Esses guardas das portas e seus descendentes, conforme suas visões, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos quatro lados, leste, oeste, norte e sul. Seus parentes nos povoados vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade com eles por períodos de 7 dias. Os 4 principais guardas das portas, todos levitas, eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas e pelos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era seu dever guardá-la e abrir suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto.
Conferiram tudo que era retirado e devolvido para que nada se perdesse. Outros eram responsáveis pela mobília, pelos utensílios do santuário e pelos suprimentos, como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso e especiarias. Eram sacerdotes, porém, que misturavam as especiarias. Matitias, levita e filho mais velho de Salum, o coraíta, era encarregado de assar os pães para as ofertas. E alguns membros do clã de Coate eram encarregados de preparar os pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos, todos os chefes de famílias levitas, moravam no templo. Eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam seu serviço de dia e noite. Todos esses homens moravam em Jerusalém. Eram chefes de famílias levitas listados como líderes nos registros genealógicos. Jeiel, pai de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca e seu filho mais velho Abdon. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias próximas uns dos outros em Jerusalém. Ner gerou Quis. Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. Jonatas gerou Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineia. O filho de Bineia foi Refaías. O filho de Refaías foi Eleazar. O filho de Eleazar foi Azel. Estes foram 6 filhos de Azel: Aziricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Hanã. Todos esses foram filhos de Azel. Os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles, Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram. Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e mate-me antes que esses filisteus incircuncisos venham e me torturem. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre sua espada e morreu. Saul e seus 3 filhos morreram juntos, e sua dinastia chegou ao fim. Quando os israelitas do vale de Jezreel viram que o exército israelita havia fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam essas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram o corpo de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa. Removeram a armadura de Saul e cortaram sua cabeça. Então anunciaram o ocorrido diante de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filístia. Colocaram a armadura de Saul no templo de seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagon. Quando os habitantes de Jabes de Gileade souberam o que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes foram e trouxeram os corpos de Saul e seus filhos de volta para Jabes. Enterraram os ossos debaixo de uma grande árvore em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Não obedeceu ao mandamento do Senhor e chegou a consultar uma médium, em vez de pedir orientação ao Senhor. Por isso o Senhor matou e entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Agora em Atos, capítulo 27, versículo de 21 a 44. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bom porto. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Por volta da meia-noite, na 14ª noite da tempestade, enquanto éramos levados de um lado para o outro do mar Adriático,
Os marinheiros perceberam que estavam perto de terra firme. Lançaram a sonda e verificaram que a água tinha 37 metros de profundidade. Um pouco depois lançaram a sonda novamente e encontraram apenas 27 metros. Temiam que, se continuassem assim, seríamos atirados contra as rochas na praia. Por isso lançaram 4 âncoras na parte de trás do navio e ansiavam para que o dia chegasse logo. Dando a entender que iriam lançar as âncoras da parte da frente, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas, na tentativa de abandonar o navio. Paulo então disse ao oficial do comando e aos soldados: se os marinheiros não permanecerem a bordo, vocês não conseguirão se salvar. Então os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e os deixaram à deriva. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora, para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia no total de 276 pessoas a bordo. Depois de se alimentar, a tripulação aliviou o peso do navio mais um pouco, atirando ao mar toda a carga de trigo. Ao amanhecer, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e cogitaram se seria possível chegar ali e atracar o navio. Então cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois afrouxaram as cordas que controlavam os lêmens e levantaram a vela da frente e foram rumo à praia. Mas o navio foi apanhado entre 2 correntezas contrárias e encalhou antes do esperado. A parte da frente se encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás, atingida pela força das ondas, começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial do comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executasse seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem no mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram a tábuas ou pedaços do navio destruído, assim todos chegaram à praia em segurança. Agora em Salmos, capítulo 8, versículo de 1 a 9. Ó regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de corda. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali pusestes, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroastes de glória e honra. Tu encarregaste de tudo que criastes e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Agora em Provérbios, capítulo 18, versículo de 23 a 24. O pobre suplica por misericórdia, o rico responde com os insultos. Alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Até amanhã, no dia 192.